Muito boa noite, todos e a todas. Me chamo Renan Simões. Estamos aqui mais uma vez em um Música Marginal com meu grande amigo Daniel Mariano. Grande Renan, boa noite. Música Marginal começando hoje com música do Sérgio Sampaio, Meu conterrâneo. capixaba do Espírito Santo como o Renan. Muito bem, de Cachoeira de Itapemirim, mesma terra também do Roberto Carlos, né? Pois é. O que a gente vai tocar dele hoje? Faz duas músicas aí, né? Bora lá. O pessoal Bora lá. conhece. Essa primeira, Cada Lugar em Sua Coisa. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música é no rádio, ator se vê no palco e na televisão, o peixe é no mar, lugar de samba enredo é no asfalto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o saldo, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enredo é na escola. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enredo é na escola. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição. Lugar de música é no rádio, ator se vê no palco e na televisão, o peixe é do mar, lugar de samba enredo é no asfalto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enredo é na escola. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enredo é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enredo é na escola. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Ah, garoto, muito bem. E hoje, como tema no nosso marginal, a gente vai tratar de dois discos que estão aqui na lista dos 107 discos que Renan vem desenvolvendo, que falou no programa passado, né? E quais serão esses dois discos que nós teremos hoje aqui, Renan, para a gente poder apresentar? Rapaz, uma lista, né, de discos que eu venho te aplicando, né? Ah, justamente. É um prazer aí imenso aí estar discutindo com você música sobre isso, né? Inclusive, os dois álbuns de hoje trazem discussões assim tão atuais, tão interessantes, né? A gente vai até ter que ter um controle bom aqui do tempo, né? Para não parar muito. Até Cláudia, se puder avisar para a gente quando estiver na metade, porque senão a gente fica a noite inteira aqui só discutindo esses dois álbuns. O primeiro dele, né? Eu tenho medo até de falar, às vezes, por soar, às vezes, muito polêmico, né? Nos últimos anos, embora quando eu descobri, há alguns anos atrás, não fosse tão polêmico assim, que é um álbum do Projota, um álbum dele de 2011, e o segundo álbum de uma cantora bem obscura, né? De música religiosa afro, que é a Baianinha, né, do qual ainda hoje, né, é raro hoje em dia a gente encontrar artistas, né, ter artistas que quase não existem rastros de informações sobre eles, né, a gente não acha na internet, e ela é um desses casos, né, então são dois álbuns assim muito instigantes em diversas questões, né. Então assim, apliquei esses dois álbuns, né. O álbum do Projota que eu escolhi aí é o número 105 da lista, lembrando que é um ranking, né, que a gente está indo do
último para o primeiro, é o álbum do Projota de 2011, Não Há Lugar Melhor no Mundo que o Nosso Lugar. Então, apliquei esse álbum ao amigo Daniel, e aí me diga aí quais foram as suas impressões. Rapaz, pra você ter uma ideia, Projota foi um nome que foi recente na minha vida, assim, né? Porque realmente em termos de consumo do mercado, eu tô bem por fora, sabe? Você sabe bem, eu não tenho nem TV em casa, né? Tenho visto as coisas pelo YouTube e acredito que com esse advento, né, do YouTube, dessa grande dimensão de acesso que a gente tem hoje pela internet, eu já estou com outros interesses mais ativos, assim, não fico procurando saber o que o mercado lançou nesse próximo ano. Eu fico aguardando as aplicações. A pessoa chega assim, escuta esse disco, principalmente amigos, colegas, pessoas mais próximas, que enviam seus materiais, eu dou preferência para escutar isso do que escutar o que está na mídia. Ou coisas, né, que enfim, a gente está sempre fazendo uma arqueologia, né, a música também. Tem coisas que eu não tive a oportunidade de ouvir na década de 90. Estou escutando agora. São coisas também que eu vejo, nossa, muito interessantes, ou que na época eu não tinha interesse, agora eu estou buscando, né? E o Projota, ele realmente veio muito recente na minha, né, na minha consciência, né, como, primeiramente, um participante do Big Brother. Não o conhecia, não conhecia o trabalho dele. E quando apareceu, para mim já foi uma questão, assim, de algo que já estava na mídia. Estava tanto na mídia que, tipo assim, as pessoas conheciam, né? Para você ver, né? Que não é porque a pessoa é musicista, é músico, que é referência de saber tudo também, né? O pessoal você conhece tudo? Não conheço, não. Conheço muito pouco, inclusive, né? Conheço algumas coisas específicas, mas não tudo, né? Não consigo ter toda essa dimensão, né? Ninguém consegue. E o Projota veio como algo que já estava no mainstream, já estava como algo conhecido. Aqui no Nordeste, eu particularmente não tinha escutado ninguém falar, ninguém que eu conhecia. O movimento de hip hop que eu acompanhei em João Pessoa e que eu tive a oportunidade de começar a acompanhar né, nas faixas iniciais, na questão não só da letra, né, gostei muito das letras, gostei das interpretações do Time, né, esse disco, que é o Não Há Lugar Melhor no Mundo que o Nosso Lugar, de 2011, né, 2011, ele é grande, né, ele tem 16 faixas, né, um disco que geralmente, como a gente falou, né, no programa passado, que às vezes um álbum tem 12 faixas, é lógico, pode ter dois, mas geralmente quando tem mais cerca de 20 já vira quase um álbum duplo, né? Mas ele tem ali 16 faixas, da quais eu escutei diversas e gostei de muita coisa. O que eu mais achei interessante neste álbum? Primeiramente que ele não é em si um álbum de gravadora, né? Ele foi feito de forma totalmente independente, num formato chamado mixtape, né? Que na verdade, diferente de um álbum, né, que às vezes ele é pensado como um todo, tem toda uma mesma organização, um mesmo grupo que organiza ali. Esse mixtape dele foi uma compilação de diversas produções que foram feitas, não pensadas como um álbum inicialmente, né? Mas foram gravações que depois ele juntou. Foram acontecendo, aí ele produziu alguns com alguns produtores, em algumas gravadoras, uma saiu no mês, e lançou como single, depois lançou, e ao final do ano ele pegou e fez um compilado, né? Que é diferente quando você já pensa o lançamento de um álbum como um todo. Quem está acompanhando sabe, né? O EP é aquele que você faz com formato com menos músicas, né? Lança 4, 2, 3 músicas de uma vez. O single é quando você lança uma música só. E o álbum é quando você já lança todo o projeto completo, né? O mixtape ele é uma grande coletânea, né? Que pode ser uma coletânea de um artista só ou uma coletânea de diversos artistas, né? Então eu achei muito interessante esse formato, porque mostrou para mim assim uma possibilidade muito boa de um trabalho coletivo, né, que partiu do Projota, de uma iniciativa dele, mas que foi feito em diversos estúdios, né, de gravação, em diversos períodos específicos, mas conseguiu formar uma unidade. Achei isso muito legal.
Uma coisa que eu gostei demais também foi, principalmente nas primeiras faixas, foi dos timbres dos instrumentos. Muita coisa ali foi gravada de forma acústica, então o som ficou muito bem produzido, sabe? Então é um disco que eu gostei de ter escutado, embora para mim, né, no momento assim muita informação para assimilar numa escutada só, numa audição só, né? Porque assim é muito texto, né? E o texto é muito rápido, aí você tem que estar totalmente atento para muito acompanhar. denso, né? E Muito rápido, denso. É. Mas gostei demais, achei muito bem composto, muito bem escrito, né? As rimas, como elas estão construídas, então é um que entrou para as boas aplicações, né? Para eu escutar coisa que eu realmente desconhecia. E como é que foi para ti essa audição? Diz que você já tem acompanhado ele há mais tempo, né? Você pegou ele, praticamente já conhecia ele Na época do lançamento. do lançamento mesmo, né? Conta para nós um pouquinho como é que foi a sua audição desse disco e como é que você vê as questões aí que estão presentes nele. Olha, quando eu conheci esse disco, não foi na época do lançamento mesmo, né? Mas é um dos sites que eu sempre acompanhei bastante. Inclusive o site mudou de nome há poucas semanas, né? Que é um dos sites, né, de música brasileira que eu acompanho. Esse é um site mais ligado ao mainstream da música mais alternativa, né? Que era o Miojo Indie, agora é música instantânea. E esse disco aí foi quando eu estava começando a acompanhar o site, saiu na lista de melhores discos de 2011. Aí quando eu me deparei com essa capa aqui que vocês estão vendo aqui, eu falei, a capa bem genérica, né? Uma coisa bem Grand Theft Auto, né? Meio assim e tal. Aí eu já fiquei meio desconfiado e tal. Eu falei, deve ser um disco bem genérico, né? Me deu essa identidade visual da capa de forma genérica, me deu uma ideia, não, vai ser mais um disco mais genérico, assim e tal, né? E eu sempre fico meio que com o pé atrás, assim, né? Porque era um dos primeiros discos da lista, inclusive, do Melhores do Ano de 2011. E assim, né? Essa questão do tamanho do álbum, né? A gente sabe que no hip hop, no rap, até com formato CD, né? E tal, tem essa questão dos álbuns mais longos, né? De 1 hora, até 1 hora e 20, o que cabe no CD ali se coloca e tal, né? Embora hoje em dia, nos últimos anos, a gente tem visto uma onda muito forte no Brasil e no exterior de álbuns de rap extremamente curtos. Você vê caras aí do lo-fi, de rap mais alternativo, tal, fazendo, né, discos assim, extremamente curtos, 20 minutos de duração é o álbum, né? Aquele disco antológico da Tierra Whack, que são 15 músicas de 1 minuto o disco, né? Então, assim, tem essa vertente hoje em dia que é totalmente na contramão disso que o projeto faz esse disco, que já é uma tradição muito mais consolidada, né? De músicas muito mais longas, né? E tal. De álbuns muito mais longos. Esse disco como um todo foi uma questão assim, meio que de amor e ódio. Por quê? Tem muitas músicas aí que significam muito para mim. Você falou muito do ponto de vista sonoro. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente traz, porque uma das primeiras falas preconceituosas que a gente ouve em relação à música periférica, e vão dizer aqui para onde mais se apontam as armas, né, para o hip hop, para o funk, é de que não tem música ali, né? O que é uma grande falácia, ignorante, né? Eu vou colocar aqui ignorante não no sentido pejorativo, né? Mas que a pessoa realmente ignora aquele tipo de música, né? E realmente, por que essa música incomoda? Às vezes não é nem a questão sonora, a questão das temáticas, porque são temáticas realistas, né? E esse realismo, ele chega a algo que, de uma forma que choca muito o estabelecido, que, por exemplo, o que são as pessoas na realidade? As pessoas xingam de vez em quando, né? Então, até essa questão de ter algumas palavras ali inadequadas em uma linguagem mais... Do politicamente correto. Do politicamente correto, isso daí já mexe muito. Então, tipo assim, são temáticas que mexem na ferida, aí aparece um palavrão ou outro ali no meio. Então, isso daí é uma coisa que já afasta as pessoas, né? Aí, como é música mais periférica, temáticas mais periféricas e tal, geralmente essa música sofre um certo tipo de preconceito nesse sentido. Como toda né? música preta em geral, né? Feita pelo povo preto, principalmente aqui no Brasil, né? Ele começa num contexto periférico, depois
ali de certa forma é abarcado pela população, mas sempre há um preconceito embutido que se torna visível através dessas falácias, né? Tipo assim, o hip hop não é música. A pessoa nunca escutou, não conhece nada dos signos, né? Da construção daquele contexto cultural e sai opinando, né? Assim. Por mais que toque tudo quanto é festa de classe média alta, de classe alta e tal, né? Ou seja, se abraça aquela identidade ali sonora, mas não se aceita as temáticas, né? Então é algo meio espinhoso, né? Mas assim, é um álbum muito bonito, muito reflexivo. Tem muitas faixas ali que eu adoro demais, demais. Então assim, de cara, as 6 primeiras faixas do álbum, você tem aí os nomes aí dela, ó? Tenho, Desci a Ladeira é uma das... para mim é uma grande obra-prima e tal. Eu acho uma música muito bonita. Tanto, assim, claro... eu acho que a imagem dele já estava meio queimada, mas quando eu fui aplicar esse álbum para algumas pessoas anos depois, as pessoas já vinham com certo preconceito. Pessoas que eu digo que gostam de rap, hip hop. Ele já estava com a imagem queimada, aí eu ia, mostrava isso daí, a pessoa, Mas a imagem queimada porque, tipo... Ele já estava mais no mainstream, né? Sim. Mas assim, quando eu falo mais no mainstream, a gente sempre volta àquela questão, é melhor, é pior? É porque muitas vezes promove uma simplificação de linguagem, né, do ponto de vista musical. Quando eu falo linguagem aqui, né, nós somos músicos, né, eu me sinto totalmente impotente para falar aqui do ponto de vista do texto e tal, né? Então a linguagem musical ela vai ficando mais pobre, né? Isso tudo que a gente tem discutido. Esse disco é um álbum riquíssimo na questão... Pobre no sentido de menos cuidado, feito com menos esmero, né? Na verdade, às vezes com mais esmero técnico de estúdio, de conceito, mas com menos profundidade emocional. Sim, fica mais superficial. Fica mais superficial do ponto de vista de elementos musicais ali. Sim. Esse disco ele é muito tocante nesse sentido, porque eu gosto muito quando os álbuns de rap, hip hop, a música ela caminha junto com o conteúdo da letra. Sim. Né? Então, isso eu não quero dizer superproduções, porque às vezes vão ter álbuns que você que é só realmente uma batidinha com um detalhezinho e tal, mas aquilo ali está tão bem conectado com a letra e representa tão bem. Então, assim, não precisa ser nada tão exagerado do ponto de vista complexo, né? Não é o complexo que é expressivo. E esse disco, ele é muito na medida nesse sentido, né? Para mim, uma das grandes estrelas desse álbum é o próprio DJ Kaique, Sim, que ele fez parte de a produção de boa parte das músicas, né? Sim. E ele, algumas das minhas preferidas estão aí. Então, as 6 primeiras faixas, ó. Desci a Ladeira, a primeira, a segunda, Pode Se Envolver. Bem uma catarse coletiva, assim, muito boa. Muito boa. A terceira, Nós Somos Um Só. Essa daí dá um efeito assim de fraternidade, coisa e tal, sabe? Eu acho a poesia dele muito, muito profunda nessas faixas aí. E nessa daí Nós Somos um Só, essa questão de estarmos integrados e tal, né? Enquanto humanidade, né? A mensagem é muito positiva, né? Muito positiva. Não é um texto que traz, por exemplo, só um contexto de reclamação, mas um contexto de esperança e trabalhando com a realidade, né? Não uma positividade tóxica. Exato. Né? Mas uma busca de melhoria, né? Uma esperança. Traz esperança nos Pois então tem essa esperança, mas tem uma crítica social fortíssima e violenta, né? Então, eu acho que esse diálogo é muito interessante. Próximo aí. Nós Somos um Só. Isso, próximo. A quarta, Mais Do Que Pegadas. Maravilha. A quinta, Resident Evil. Isso, aí começa, porque essas 4 primeiras faixas, elas são mais numa pegada de reflexiva mesmo, né? Ela traz reflexões muito profundas. A quinta e a sexta faixas, ela já tem um esquema mais de um relato mais realista. Então ela é mais pé no chão nesse sentido. Resident Evil é uma faixa que trata sobre usuários de drogas, moradores de rua, né? E, então isso em todos os seus detalhes. Ela é bem realista nesse sentido e muito boa. Próxima é a do busão, ônibus, do ônibus, que é também bem realista do trabalhador, né? Aquela questão que dá mais trabalho chegar no trabalho do que trabalhar, né? Então, que é a realidade de muitos, né? Ainda mais ali em São Paulo, né? Nas grandes capitais, né? Um inferno que é. Quem dera se fosse só trabalhar, né?
Então, essas duas aí trazem essas reflexões bem realistas mesmo do dia a dia, ou seja, é mais pé no chão nesse sentido. Então, isso eu acho que até conceitualmente funciona muito bem, ou seja, ele começa com 4 músicas muito reflexivas, muito universais mesmo no significado, e depois ele já traz assim retratos mais específicos, né? Essas 6 músicas iniciais das 16 faixas, né, eu acho que elas formam assim um corpus excelente, são algumas das minhas favoritas. E meados, as do meio do álbum é quando eu acho que dá aquela esfriada, assim, né? Músicas que, embora sejam bem menos interessantes que essas, ainda configuram entre algumas das melhores músicas desse gênero aí, aliás, desse gênero, né? Dessas diversas vertentes aí que ele usa do hip hop, né? Seja de um caráter mais reflexivo, mais realista, de um caráter mais ostentação, né? Então, ainda que não sejam tão favoritas minhas como essas primeiras, elas acabam configurando ainda entre as melhores assim, do gênero, né? Sim. Seguindo aí. Aí na sequência, vai falando essas você do meio também. Veio o Vai Clarear, o Pode Correr, Ordem, Desordem, uma chamada Às Vezes. Essa daí eu realmente eu tenho um problema com ela. Para mim é a menos favorita do álbum, né? Sim. Essas 3 que você falou anteriores. Elas já são mais amenas, mas aí chega é uma música bem mais leve nesse sentido, e tal, né? Na noite, curtindo e coisa e tal. E aí eu vejo algo que é quando se tenta trazer a diversão que estar ali, mas musicalmente e liricamente não chega, né? Então, assim, buscou-se trazer uma reflexão dali, mas a música ela soa muito abaixo, assim, do nível geral, assim, do álbum, né? Então acabou que às vezes aí, embora acho que tem uma música, a música tem mais participações no álbum, 4 participações, sim, mas é uma que me soa assim, bem fraquinha no contexto, né? Mas aí logo eles retomam o fôlego aí, né? Começa, né, com Carrinho de Feira. Carrinho de Feira, que é uma homenagem, né, às mães como um todo, né? Bem especificamente aí, obviamente, que é a questão dele, né, da mãe periférica, né? Aquela ali que é do sangue, né, e tal, e que tem a fé inabalável, né? Então, ele traz essa figura, né? E na seguinte, a Cama, né? É uma mais levezinha e tal, mas que ele aborda bem essa questão de um casal no início do relacionamento, não tendo dinheiro para o básico e tal, mas estando aí naquela batalha junto, né? Então, as 3 próximas aí, elas são muito, muito, muito profundas. Aí volta pro reflexivo com tudo, né? Quais são aí? Que é para não dizer que não falei do ódio, já fazendo ali um paralelo com, para não dizer que não falei das flores, né? Do Geraldo Vandré. Uma chamada 64 Linhas e a última Em Volta da Fogueira. Essas 3 para mim são hinos, são muito bonitas, são músicas reflexivas. Eu sei que eu já apliquei essas músicas para pessoas que gostam de hip hop nacional, mas talvez de uma forma anacrônica, quando ele já está um som bem mais superficial musicalmente, né, bem mais conectado com a grande mídia e demandas do mercado. Então, assim, as pessoas já torceram o nariz, assim, mas são músicas que já faz 10 anos aí que eu estou ouvindo, desde praticamente a época do lançamento, e ainda significam muito para mim, né? Realmente toca a fundo, e é de uma forma muito geral, muito fraterna, né? Quando a gente fala, tipo, mas ele está em um lugar de fala cantando sobre uma realidade, mas não, eu acho que a poesia dessas músicas, ela muito bem construída, são muito bem construídas para qualquer realidade, qualquer pessoa, né? Então, artisticamente é muito bem feito. Exato. Né? Essas 64 linhas, eu achei um verso dela bastante interessante, que eu estava escutando, né? E aí conhecendo o Projota, porque eu realmente não o conhecia para além de um nome, né? O nome, escutei solta aí sim, essa foi a primeira vez que fui escutar o trabalho. E aí, escutando atentamente as 64 linhas, né? Acompanhando só a letra, sem ler a letra, né? Só de ouvido mesmo, mas me deparei com essa. Não carrego todas as verdades do mundo, por isso ouço mesmo cada vagabundo, que nem eu. Muita gente se perdeu quando a grana apareceu, quando a fama apareceu, só eu tô vendo isto. E aí, eu lendo ali sobre a história do Projota e todo um processo de cancelamento que ele teve, de haters, né?
que ele foi acusado disso, né? De certa forma, eu vi um trecho de uma entrevista, ele apontando que, quando eu gravei o disco em 2011, a galera falou que eu estava me vendendo e queria que eu gravasse como o trabalho de 2009. Em 2013, quando eu lancei, a galera queria que eu fizesse como o disco de 2011. Aí, quando eu gravei com a Anitta, a galera queria que eu gravasse como se fosse 2013. Ele falou, pelo amor de Deus, me deixa em paz. E isso daí traz uma discussão muito interessante. Por exemplo, eu, Renan, ouvi os primeiros álbuns do Projota ali, os 2 primeiros EPs, os 2 primeiros mixtapes e tal. 2 não, os 3. E aquilo ali é uma música que significa muito pra mim. Depois disso, né, ele realmente ascendeu muito do ponto de vista comercial e tal. Então ele foi para essa questão mais da música da grande mídia, né? Uma música que para mim, para eu, Renan, soa muito mais superficial, com menos conteúdo musical, menos conteúdo de letra e tal. Então assim, para mim, toda vez que algo não me agrada, eu simplesmente cancelo tudo da minha vida, normal, né? Então assim, eu ouço o Projota até hoje, ouço as coisas novas dele, ouço, porque eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Se é um artista, pô, que lançou muita coisa que eu curti, nem que seja pra ouvir uma vez e falar, não tá me fazendo mais isso. Mas lembra aquilo que eu falei até bem recentemente, né? Que a questão até do Kevin Parker, né? Do Tame Impala, né? Que as coisas, elas são... Só quem tá na situação sabe o que acontece. Então você começou a fazer sucesso. Quais foram as oportunidades que apareceram? Como está a sua vida? Como está a sua mente? Como você tem gerenciado isso tudo? O que você está fazendo? Você está feliz? Você quer isso ou aquilo, né? Porque não tem problema a pessoa querer se manter, bem entre aspas aqui, porque isso tudo é muito polêmico, né? Se manter fiel às origens, né? Se manter raiz, se manter e tal. Ou, bem entre aspas, eu quero só ganhar dinheiro. Ou é um meio termo entre as duas coisas, né? Então, assim, eu não vou julgar ele como pessoa, né? Obviamente. Mas desde 2000, cara, os álbuns dele, as músicas, assim, eu não vejo uma questão musical, uma questão até de letra, na maioria, né? Talvez uma ou outra musiquinha solta, assim, mas que tenha um peso muito importante para a música, como esses álbuns, esses primeiros anos dele, né? Esses primeiros 4, 5 anos dos lançamentos fonográficos. Até de 2009 a 2013, assim, até o Muita música bonita. Muito bem, então esse aí foi um pouquinho do disco Não Há Lugar Melhor no Mundo que o Nosso Lugar, do Projota, de 2011. Ele tem faixa 16, que não é bem uma faixa, mas uma coisa que eu achei muito inovadora, que eu nunca tinha visto em gravação nenhuma. Narra os créditos. Eu achei isso muito legal, porque ele fala de todo mundo, parceiro, de como é que foi gravar cada faixa. Quem gravou ela tem 8 minutos, mas ela não é bem uma faixa, ela é uma narração como eu achei. Achei muito interessante. Lógico, musicalmente ela não foi construída para ser algo musical, mas para ser realmente informativo, com um crédito dos filmes, né, que aparece toda a ficha técnica, e realmente eu achei isso muito inovador, porque particularmente não dado isso num álbum, né, como no caso de uma mixtape. A única vez que eu tinha ouvido também, né? E talvez aqui a gente tá se entregando que nós somos pessoas que ouvimos muito o rap, talvez, né? Porque talvez seja até uma bem mais comum do que a gente pensa, mas emblemático, Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. Mas é uma coisa bem mais pontual. Sim. É um agradecimento geral a pessoas especiais, a comunidades no geral. E não tipo assim, um faixa a faixa, quem produziu, quem fez a lei e tal, né? E musicalmente é aquela coisa, né? Como se esse final não é algo musical. Faz parte do álbum, né? Mas acaba não tendo esse caráter musical, né? Ser uma composição, uma música, ele vai falando de improviso e vai agradecendo. É um discurso, né? Discurso final. Seguindo, então. Seguindo, antes da gente falar do segundo álbum, queria aqui que Renan pudesse apresentar um songbook do Sérgio Sampaio, que foi, né, o cantor e compositor que a gente iniciou hoje o programa fazendo uma interpretação, que vai cantar ao final também uma música dele bastante conhecida,
né? Mas mesmo bastante conhecida, marginal, né? Este aí, Renan, você atuou como na editoração deste livro também, quando é que ele foi lançado? Rapaz, esse livro aqui foi um grande amigo meu, Lúcio Scali, que a capa, inclusive, é do Ficore Cabeleiro, irmão dele, né? Um grafite bem, bem bonito que ele fez aqui. Né? O lançamento agora eu não me lembro o ano, não, mas faz uns 4 anos aí no máximo. Aqui, ó, 2017. Sim. Né? Então, aqui são todos os lançamentos fonográficos, né? É um songbook com todas as músicas dele lançadas nos álbuns dele, nos singles, né? E a gente está usando aqui hoje, né, como suporte aqui para a gente. E eu participei na revisão final das partituras, né? Eu fiquei muito feliz quando ele me chamou para trabalhar nesse projeto e tal, né? Foi um projeto aprovado lá na Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. O prefácio é do João Sampaio, né, filho do Sérgio Sampaio. Né? Então, foi um trabalho aí que eu me orgulho bastante de ter feito. Trouxe aí para a gente usar como suporte hoje, mas é importante falar, né? Lúcio Scali, que é aí, grande irmão meu aí, da música até hoje. Já passei com ele por tudo, de violão clássico, a banda de metal progressivo, há muitas e muitas reflexões sobre música, né? Então, um grande amigo aí que tem há muitos anos, né? Maravilha. Então, quem é fã do Sérgio Sampaio, ó, pode procurar aí pelo Songbook Sérgio Sampaio, né, do Lucas Calix, de 2017. Aí pode procurar, né, como é que... Né, enfim, procure aí nas redes de bibliotecas, na Amazon, não vou fazer propaganda para ela, não. Isso tá milionário já, não precisa da nossa propaganda, não. Procurem, que vocês vão encontrar, tá bom? Muito bem. E agora a gente já passa para o nosso segundo disco, né? Qual é ele, Renan? Rapaz, esse disco aqui, eu vou falar inicialmente que ele quase que passou batido para mim. Sim. Foi uma época que eu tinha um pacotão de discos de Umbanda, né? Eu gosto muito, embora eu não seja adepto, né, da Umbanda, do Candomblé, né? Eu seja desde sempre espírita, né? Que se chama kardecista às vezes, né? Do espiritismo. Mas eu sempre gostei muito culturalmente da Umbanda, do Candomblé. Tem isso na família, né? Meu avô, ele teve um terreiro em casa, foi chefe de terreiro na própria casa dele. E eu sempre tive uma ligação desde a infância com a música da Umbanda, do Candomblé, né, e tal. E culturalmente isso me interessou bastante, tanto que nos últimos anos comecei a pesquisar isso. Então eu tava lá com um monte de disco de Umbanda e tal. Eu e a Sabrina ouvindo, né, minha esposa. E a gente lá, ouvindo um disco após o outro e tal, vendo o que achava legal, vendo o que eu ia passar adiante, trocar e tal. E esse disco, inicialmente, ele tinha me passado batido, né? Aí foi ela que me chamou a atenção e falou, não, presta atenção melhor aí. Esse disco aí, ele tem um diferencial, ele tem um negócio bem diferente. Ela me chamou a atenção, eu comecei a ouvir ele com mais atenção. A cantora baianinha, né? É bem obscura, assim, né, em relação a informações sobre ela na internet e tal. E o nome do disco é Umbanda, né? Esse disco aqui, as informações que a gente tem pela internet, que ele é de 1977, e ele foi relançado, esse aqui é um relançamento de 1994 pela Universal, mas não é, obviamente, a Igreja Universal, né? Porque existem pensamentos de mundo bem diferentes, né, em relação a isso. Mas a Universal, o nome dessa gravadora que relançou, né? Geralmente muitos relançamentos desses de Umbanda nos anos 90 foram feitos pela Caritas. E o que acontece? Essa lista que eu fiz de álbuns de música brasileira e tal, né? Então apliquei este também para essa semana aí pro amigo Daniel. Essa lista são de discos de música popular de artistas ou de bandas brasileiros ou radicados no Brasil. O que eu não coloquei nessa lista? Música de concerto, né, que é a minha área de atuação, inclusive, né, como violonista clássico, né, violonista erudito de concerto, né, eu prefiro utilizar o termo de concerto. Então eu não coloquei nessa lista música de concerto. E também, por falta de proficiência mesmo, de conhecer, eu não botei música religiosa. Embora tenhamos comentado aí semana passada Tim Maia Racional Volume 3, que é, de certa forma, religiosa. E esse disco é, de certa forma, religiosa. Mas por que eu escolhi esse disco? Não é nem meu disco preferido de religiosidade afro, de Umbanda, de Candomblé.
mas porque ele tem uma pegada de ser algo já querendo sair desse nicho, né? Porque nos últimos tempos aí eu ouvi muita coisa de Umbanda e Candomblé, e geralmente o formato dos álbuns é uma estilização que eles fazem ali dos pontos, né? Para fazer algo ali bem a nível de registro, mais para uma questão ou musicológica, ou para os adeptos ali conhecerem, né? Imaginem quando não tinha isso, né? Não tinha essa música disponível, né? Então, assim, se gravava os LPs pensando, não, ó, a gente vai gravar aqui pontos de Oxóssi para... Imagina a loucura, né? Para no meio da gira, o pessoal, quando for a entidade de Oxóssi, vai botar esse LP aqui de ponto de Oxóssi, ok, agora mudou a entidade, mudou o disco para outra e tal. Então, imagina como é que era, né? Os locais, às vezes, que não tinham cantores, não tinham instrumentistas ali, ogãs, né? Então, assim, foram muitos discos gravados, né? Dezenas de discos gravados aí entre os anos... álbuns mesmo, né? Entre os anos 60, 70, 80, 90 de Umbanda e Candomblé. E esse disco aqui é de 77, né? Umbanda da Baianinha. Por que ele está na lista? Porque ele parece sair desse formato básico, né? De simplesmente colocar os pontos ali e vira algo um pouco mais já querendo virar aquela música mais radiofônica, aquele samba que vem da Umbanda mesmo e tal, e se tornando mais radiofônico. O samba, obviamente, ele tem raiz afro, tem raiz na Umbanda, mas desde sempre ele já tomou esse formato radiofônico, né? E existem muitas nuances da música religiosa afro que não foi abraçado pela maioria do samba que a gente ouve. Sim. Né? A gente ouve uma rítmica, os instrumentos de percussão e tal, mas quando você, por exemplo, ouve os afro-sambas de Baden e Vinícius, você fala, gente, que planeta é esse? Isso aqui é outro universo. Mas não, aquilo ali é música da religiosidade afro, só que praticamente são poucas as coisas que são aproveitadas no samba, né? Quando eu digo que são poucas coisas, claro, é muita coisa, mas muita coisa não é explorada. Então, assim, esse disco aqui, embora seja de 77, já era uma época que aí a Clara Nunes, né, que é considerada uma das que mais gravou, assim, a nível de grande mídia, né, música de religiosidade afro. Sim. E tal, ela já estava aí no auge e tal. Então, assim, esse disco parece querer dialogar com isso. Então, são pontos aí, né, ou músicas de louvação, né, só que num contexto já mais do formato canção, formato radiofônico. A gente tem um cavaquinho, além do instrumento de percussão, né, um cavaquinho, um violão, um baixo ali, fazendo algumas linhas, né? Então, ele tem uma pegada diferente, né? Então, diga aí, Daniel, como foi essa aplicação para você? Eu achei a qualidade dele muito bem gravado. As linhas de baixo, você escuta assim uma qualidade no grave. Isso, à época, só se conseguia fazer em 77 numa boa gravadora, né? E com bons músicos. A sincronia dos instrumentos está fenomenal. Eu achei assim, é um disco para mim, um recorte assim de exemplos, sabe, de uma boa construção de samba, porque tá tudo muito bem encaixado, sabe, assim, a articulação dos instrumentos de percussão tá fenomenal, e num momento que a gente sabia que não existia corte, não existia edição, ou a pessoa tocava mesmo com aquela qualidade, eu não resolvia no computador depois. Então eu fiquei impressionado, né, com a construção dos arranjos e a qualidade dos músicos que tocaram nesse disco, né? A voz da Baianinha é uma delícia, na verdade, em vários momentos assim, me lembrou muito a da Clara Nunes, né? Não sei se por conta do repertório, né? Mas tem uma similaridade, né, com que os trabalhos que a Clara Nunes desenvolveu. E eu gostei de várias faixas, mesmo assim, né? Compreendendo elas dentro do universo dos pontos de Umbanda, mas letras maravilhosas, né? São de diversos compositores. A Baianinha, ela é intérprete, né? Mas tem compositoras e compositores diversos, né? Nas diversas faixas. E realmente, assim, uma qualidade incrível. Gostei muito desse Umbanda de Baianinha. E essa capa do disco, né, tanto a capa inicial, ela parece até uma pintura de tão bonito que tá, né, com todos os elementos aí, o atabaque, né, enfim, e vários elementos
maravilhosos. E a parte gráfica está muito boa. A parte de trás tem uma foto da Baianinha, que a gente não conseguiu identificar, né? Baianinha, onde anda você, né? Ela está bastante interessante, né? Aqui o processo gráfico e fonográfico como um todo. Disso que eu gostei muito, viu, Renan? Ficou aí para mim como já um exemplo, né? E depois eu quero que você me aplique mais, como você falou aí, né? Tem muitas gravações, mas nenhuma delas talvez com essa intenção de Formato mais canção. Um formato canção, né? De lapidar isso mesmo com arranjos de instrumentos harmônicos e tudo mais. Achei um disco muito lindo. Gostei muito de escutar. Umbanda. Tem até uma coisa que eu falei aqui, talvez eu até falei um termo errado aqui, né? Porque quando a gente fala ponto raiz, é quando é o ponto mesmo para chamar os orixás. E no caso aqui, eu acredito que todas as músicas, até fui conferir aqui, elas são músicas de louvação, ou seja, são músicas cantadas, né? Louvando ali, mas não são especificamente pontos, né? Sim. Tem umas músicas aqui maravilhosas aqui, ó. Começa com Filho de Umbanda, Rainha das Águas, de Ita Lúcia e Vera Cristina. É uma música maravilhosa. Aí tem Chapéu de Couro, Salve o Povo de Umbanda, Ogum Guerreiro, Saudação aos Orixás, é uma também muito bonita, Linda. de Casinho e Santana. Aí Mãe Maria de Minas, Vem Se Demanda, Salve Acabou Teu Jurema. Eu até anotei ali, acho que eu nem me lembro exatamente aqui o nome aqui. Salve Seu Mata Verde, Aiê Oxum. O Dia de Iemanjá, a última, é maravilhosa também. O Mata Verde, Dia de Iemanjá. Mas assim, quando o álbum ele tem essa organicidade, né, e tal, ele vale... Aquela coisa, vale a escuta como um todo, né? Como a gente citou até aqui, praticamente acho que os 3 álbuns que nós discutimos até aqui, né, eles tiveram essa questão de, tipo assim, pô, tem uma música que é bem, sabe, mais ou menos, que quebra o clima e tal, que seria bom que não tivesse. E esse já é um disco não, né? Um disco todo agradável, né? Todo interessante. Agora, interessante, né? Eu nem comentei na semana passada sobre como eu descobri aqueles 2 discos, né? Falei hoje do Projota, que foi uma lista de final de ano, mas é uma coisa que eu vou até retomar eles quando tiver algum em comum, mas em relação a esse disco. Esse daqui foi um daqueles casos específicos do disco que me chegou de forma totalmente aleatória, né? Então foi lá na Locomotiva Discos, lá em São Paulo, né, que eu já tinha comprado um disco ou outro, que eles apareceram lá com um pacote de discos de Umbanda zerado, super barato. Aí eu comprei e fui ouvir, né? Então foi aquela coisa bem aleatória, comprei um monte de disco de Umbanda e depois, anos depois, eu fui selecionar quais que eu realmente queria ficar, e esse estava lá no meio, né? Então foi um disco que me chegou assim bem de paraquedas, né? E agora uma pesquisa mais profunda, né, da música religiosa afro, eu fui fazer bem mais recente, foi do ano passado para esse, que eu realmente, caramba, deixa eu ouvir aqui o que tem, porque tem muito material no YouTube, né, muitos canais que se dedicam a fazer esse resgate, né, desses álbuns que não tem versão digital. Esse aqui, bem recentemente, ele foi feito uma versão digital, até pouco tempo atrás, digital eu digo, tá nas plataformas, né, mas acho que não físico. Mas até pouco tempo atrás o que tinha era só um vídeo no YouTube bem tosco, direto do vinil. Agora já tem uma versão digital dele. Mas assim, tem uns canais, pelo menos 7 ou 8 canais, fazem um trabalho de resgate muito legal, assim, né? Depois até no futuro eu vou fazer uma lista específica de álbuns de religiosidade afro, assim, no geral, porque vale a pena demais, né? Alguma coisa mais aqui sobre esse álbum? Esse aqui, então, é recomendar a todo mundo, né, que gosta, que tem interesse em conhecer mais, saber mais sobre música de religiosidade afro, né, este que se chama Umbanda, de Baianinha. Agora, como o Renan colocou, se você procurar aí nas plataformas digitais, você já encontra ela em uma boa qualidade. Então é botar Baianinha, Umbanda e escutar e saborear esse disco. Bom, chegamos aí ao final do nosso Música Marginal de hoje, e a gente vai terminar com mais uma música aí do Sérgio Sampaio, não é isso? Bora. Agora. Essa é conhecida, quero ver todo mundo aí de casa cantar conosco, hein? Essa é hino. Sabe onde tá aqui? Sei, tá aqui na página 163. O que é isso? Bom, agradecer imensamente aí ao nosso querido Cláudio Palheta, que está aqui conosco,
né? Sempre nas indicações, ele está sempre aqui dando todos os recados para a gente, organizando, né, toda a parte técnica de transmissão. Agradecer imensamente ao pessoal, toda a equipe da Portal Nordeste 360, e também já convidar vocês para poderem curtir, compartilhar, seguir o canal, né, TVNE 360, e também nas redes sociais, @Portal Nordeste 360 no Instagram e @Música Marginal. Bom, Daniel, eu tenho que aprender com você a anotar as coisas melhor. Eu vou me organizar a partir dos próximos programas. Mas minhas músicas indicadas de Baianinha Umbanda, Rainha das Águas, Saudação aos Orixás, Salve a Cabocla Jurema e Dia de Iemanjá. Né? Pronto, já estão aí as indicações. Depois vão dando retorno pra gente aí, ó, pelo YouTube, pelo chat, né? O que vocês estão gostando, estão achando, se estão conseguindo encontrar a música. Se não, coloque aí, que qualquer coisa a gente dá mais indicações. Ótima noite a todas e todos. Sextou, paleta, agora vamos botar nosso bloco na rua, meu querido. Vamos embora. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada, que eu não tenho culpa, mas que eu peço desculpas, eu não tenho culpa, que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Eu por mim queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, ou não é nada disso. Eu quero é todo mundo neste carnaval. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Ótima noite a todas e todos. Maravilha, meu querido Renan. Até semana que vem com mais Música Marginal. É nóis, até lá.